Salve, salve pessoal, que é o Marcos Moura, jornalista, produtor cultural, e hoje a gente está aqui com um convidado ilustre para falar sobre dança dos orixás e a relação com a cultura afro. A gente está hoje aqui com Peterson para trocar essa bola aqui com a gente. Peço que vocês fiquem com a gente até o final, tá? E que curtam bastante aí esse nosso bate-papo. Peterson, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Pode olhar para a câmera, falar para as pessoas quem é o Peterson. Fala um pouquinho sobre você e quem é o Peterson. Meu nome é Peterson, nasci em Niterói, hoje moro em São Gonçalo, tenho 27 anos, sou professor de capoeira, candomblessista há 16 anos e gente boa, jogo bola quando dá e tô sempre aí, somando com os amigos. Bacana. Gostei de gente boa. Peterson, desde quando que você é praticante da cultura de religião de matriz africana? Praticante em si, eu sou há 16 anos. Uhum. Eu me iniciei no candomblé, eu tinha 9 anos, no ano de 2008. Sou filho de André de Omalu, sou iniciado por Orixá Omalu também. E desde então eu estou praticando o candomblé, convivendo com dança, atabaque e tudo mais. Porque ao contrário do que se acredita, né, o candomblé não é uma religião, né, é uma filosofia de vida, né, então a gente pratica o candomblé todos os dias, né, então há tantos anos praticando o candomblé, né. E aí como que foi essa conhecer a religião de matriz africana, como que foi conhecer o candomblé, como é que foi seu primeiro contato ali com o candomblé? Eu sempre tive o contato com a religião de matriz africana. Minha família toda era umbandista, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe já era umbandista. Ela nunca gostou muito que eu fosse, então ela deixava sempre eu com minha avó, meus irmãos também. Mas sempre a gente teve esse contato com a religião de matriz africana. A gente sempre teve junto, sempre teve perto. O meu irmão, desde que eu me entendo por gente, ele tocava atabaque e eu ia Bacana. ali acompanhando. E eu tenho um irmão, Everton, e uma irmã, Evelyn. E irmão brinca. A gente sempre brincou de macumba. Eu era o pai de santa, minha irmã era filha e meu irmão era ogã. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse contato com essa religião. Bacana. A brincadeira do filho de macumbeiro é essa, né? Brincar de macumba. Sim, Brincar de culto, né? De religião de matriz africana. sim, Então, sim. cada um ali encarnava um personagem É. e, e seu irmão tocava. Meu irmão tocava. Meu irmão era o Bacana. cara que tocava e eu era o pai de santo. Aí minha irmã recebia, a gente sempre dançava. Aí sempre isso mesmo. Então, desde criança foi uma curiosidade sua, né? A música, as cantigas, que as pessoas chamam de músicas, e dentro da religião, né, de candomblé, a gente chama de cantiga. Então, sempre foi uma curiosidade sua. As cantigas, o toque, a dança, você sempre teve essa curiosidade dentro da religião. Sempre foi uma realidade, Ah, dentro de casa. A gente conhecia as músicas, as cantigas, conhecia praticamente tudo. Só que não era iniciado. Até chegou um momento em que minha mãe permitiu, aí eu me iniciei junto com meu irmão e começou a ser um aprendizado mesmo. Ali eu comecei a aprender para me dedicar ao orixá, aí era para valer. aí era para valer. Já não era mais a brincadeirinha de Aí criança, era né? para Aí valer. você resolveu, de fato, eh, eh, entregar a sua vida, né, Sim, sim. pro orixá. Aí tinha brincadeira também, né? A gente não parou de brincar porque É, fez santo, mas exatamente. aí era pra valer Mas o e aprendizado já era para valer, era pra diferente daquele aprendizado, né, da brincadeira quando era criança com seus irmãos, sim, sim. né? Já é um ensinamento, né, de adulto mesmo, né? Para conhecer a fundo, né? Etapas que você já não vivia, que você não conhecia, passou a conhecer através da iniciação. Foi isso? Isso. E aí, como é que foi para sua mãe, que antes deixava você em casa, né? Você citou agora que deixava você, ela ia, né, para os cultos e deixava vocês em casa porque não queria muito. E aí,
em algum momento virou essa chave, ela permitiu, né, para que vocês fossem para o candomblé, se iniciassem para o orixá. É, Isso o foi fácil para ela? Ou ou teve que ter um convencimento ali para que ela deixasse? eu creio que teve confiança, né? Por ela ser amiga do meu pai de santo, eles se conhecerem há bastante tempo, ele era um rapaz em que ela confiava e por isso ela deixou que acontecesse. Uhum, Mas também creio que tem algo cultural, sim. porque antigamente não era todas as mães que levavam os filhos para os centros ou para os terreiros, entendeu? Sempre teve esse impedimento, assim como não tem, por exemplo, na igreja evangélica ou em outras religiões. O pai é cristão, ele leva o filho. Sim. Hoje eu acho que está mudando um pouco isso, mas Uhum. antigamente tinha isso. Ah, não, vou deixar ele crescer Pra ele e ele tomar vai, decisão. vai tomar a decisão. E hoje já está mudando, já tem uma galera que entende que, ah, não, eu professo essa fé, a fé que eu professo também ela é boa para o meu filho. O filho cresce dentro desse ambiente Sim. de cultura afro. E que eu acho que é até muito natural, né, é muito comum que o pai que é kardecista, né, É, vai lá para os encontros, é natural que leve seus filhos, né. O os adultos que vão para a missa na igreja católica vai levar seus filhos, então eu acho que é meio que um caminho natural ali, né, e o filho do candomblessista, do umbandista não é diferente, né. Entendo que há uns anos atrás as pessoas poderiam até ter uma outro tipo de visão, né, mas eu acho que tem um caminho muito natural, independente da fé que a pessoa professe, vai levar os seus filhos, mas esse entendimento também de não levar e deixar escolher depois de adulto, também eu acho muito maduro da pessoa, né. é bacana, é bacana. Mas levar Também é legal. é bem melhor. Bacana. Eu queria saber de você um pouquinho, que você compartilhasse com a gente um pouco da tua história, da tua trajetória. De que forma que as cantigas e as danças, hoje a gente está aqui para falar de dança dos orixás, da cultura afro, através das danças dos orixás, mas não tem como a gente falar de dança dos orixás sem falar das cantigas, sem falar dos instrumentos, né? Dos Dos toques, toques. né? Então tá tudo muito ali, muito ligado uma coisa na outra. E dentro do teu conhecimento, daquilo que você lembrar e souber, quantos e quais são os toques dentro do candomblé, dentro da religião de matriz africana? Então, para começar, minha relação com os toques começa até antes de eu ser iniciado. Como eu disse, Uhum, meu irmão sempre tocava atabaque e como eu estava ali junto com ele, também aprendi. Eu acho que o meu primeiro professor foi meu irmão. Aprendi a tocar atabaque, aí sabia algumas cantigas, tentava dançar um pouquinho. E quando eu me inicio, o meu pai pequeno, ele ensina a gente a tocar o candomblé, aos uhum, nomes dos toques, para qual santo é, e ali a gente vai aprendendo cantigas, para que se canta as cantigas, e os nomes dos toques, por exemplo, Oxóssi dança agueré, uhum. aí Oxum dança ijexá, aí Xangô dança alujá, aí a gente vai aprendendo isso, aí foi no momento em que eu me iniciei ali durante o preceito, até após isso, eu tinha 9 para 10 anos, eu fui aprendendo a tocar o candomblé, as cantigas para cantar candomblé ou para responder candomblé. Aí esse foi o meu primeiro contato. Aí teve um momento em que eu olhei e vi grandes referências do candomblé de São Gonçalo. E aí eu falei, não, eu gosto disso. Eu quero aprender isso para também fazer na minha casa, para ajudar as pessoas. Uhum. Aí foi onde eu aprendi a cantar e aprendi a tocar de verdade mesmo, não só aquele amador para ajudar em Ir casa. lá nos atabaques e começar a tocar. Sim, sim. Porque é isso, né, a dança, ela para dançar tem que ter uma cantiga, para ter uma Verdade. cantiga tem que ter um som, tem que ter um instrumento, precisa instrumentalizar isso, né. E
quais são os instrumentos que se utiliza para além dos atabaques, tem outros instrumentos que se usa ali para poder eh eh, ter esses toques. Pode utilizar o agogô, quanto o chequeré. No candomblé a gente vê mais esses, Uhum, que é utilizado, que vai acompanhando o som do atabaque, entendeu? O atabaque, ele, cada um tem a sua função, tem o rum, tem o rumpi e tem o lé. Aí cada um faz a sua função, e tem o gan, que é o agogô, que vai acompanhando, e o chequeré, que é aquele grandão vai fazendo grandão, o que barulho. faz um barulho de chocalho, não é isso? Isso. Então, esses basicamente são os instrumentos, são os toques que também você mencionou, né? Os toques, os instrumentos, junto com os atabaques, e cada toque ali muito ligado a um orixá. Isso, aí vai a representação do orixá. O orixá vai mostrando o que é ou como ele se porta diante da natureza e os toques vai tendo essa representação para cada orixá. Aí ele vai dizendo, por exemplo, eh, você toca o Opanigé para o Molu, aí ele dança e vai mostrando o braço, mostra os olhos, o corpo todo em si. Uhum. Tem toque de guerra para algum que ele guerreia, aí simboliza sempre a guerra. Então o orixá, cada vez mais, ele vai simbolizando o que ele é e suas histórias. Então a gente pode dizer que cada uma dessas cantigas fala um pouco da trajetória de vida dos orixás? Correto, É sempre isso? de louvor e contando um pouco da trajetória, entendeu? É uma passagem ali da vida que está se dizendo, que está se cantando Sim, sim, desse orixá. É isso? sim. O Peterson, o que que significa para você pertencer à religião de matriz africana? Hoje significa tudo para mim. É, Quando eu achei que não era mais nada, olhei para o lado e eu tive meu santo, de braços abertos para mim. Então, para mim, pertencer à religião de matriz africana significa muito, assim como pertencer à cultura do negro. Eu sempre fui apaixonado pela cultura do negro, do samba de roda, da capoeira, maculelê. Então, para mim isso sempre foi uma realidade, entendeu? Não sei por quê, não sei se tem algo divino, né? Porque eu sou professor de capoeira hoje e eu nunca gostei de arte marcial. Gosto de jiu-jitsu, de Uhum. brigar, não tenho essa tem gente que gosta, né? Eu nunca fui Essa para esse lado, não tive curiosidade. essa curiosidade. Mas quando eu olhei a capoeira, o conjunto cultural, a musicalidade, o jogo, o canto, aí eu falei, esse é meu lugar. Quando eu vi o candomblé, eu falei, não, esse é meu lugar. Legal, legal. Então, ver o samba de roda, hoje até tem muito, né? Esses Sim. samba com atabaque, eu falo, cara, isso é perfeito. Isso faz parte de mim também. A cultura afro, a cultura de religião de matriz africana, ela tá no dia a dia das pessoas, mesmo que elas não sejam de religião de matriz africana, sem elas perceberem, Correto. né? O apagamento que foi orquestrado há séculos atrás, ele foi tão bem orquestrado que eu acho que até essa curiosidade pelas, pelo esporte, pela atividade de artes marciais, fez parte desse projeto, né? De se ter uma curiosidade maior, um interesse maior por essas artes e não da cultura de religião de matriz africana, né? Sim, sim, Você falando aí do samba de roda, a gente tem a congada, tem o jongo, sim. né? Que são outros exemplos de dança e que preservam a cultura afro-brasileira, né? Que preserva essa cultura, essa raiz africana que a gente carrega, né? Mas que ainda assim é pouco conhecida, pouco falada, pouco difundida, pouco valorizada, né? A gente ouve muito mais falar, por exemplo, e aí estou fazendo um paralelo que não são danças, mas de jiu-jitsu, de karatê, e todas essas artes marciais, mas a gente ouve muito pouco falar. Se for botar na balança, é muito mais popular ouvir falar dessas linguagens do que da própria cultura de religião de matriz africana, que não se resume ao candomblé.
Hoje falta um pouco das pessoas naturalizarem isso. Algumas pessoas já estão fazendo, né? Mas como eu sou professor de capoeira, aí dou aula, aí algumas pessoas falam, ah, põe seu filho para treinar com o Peterson e tudo mais. E eu percebo que quando se fala de outras artes, que não são de matriz africana, é como se fosse natural. Aí, não, Sim, põe ele para treinar capoeira, é como se isso fugisse do sim. natural. Sempre tem algo ali, tem um impasse. Eu tenho que deixar o meu aluno ir treinar, por quê? Entendeu? Isso não é natural. Aí tem aluno que tem um aluno meu que é demais, aí tá lá comigo. Convenceu a mãe de uma forma maravilhosa. E a gente percebe, por exemplo, a capoeira, você trazendo a capoeira, a gente, há pouquíssimo tempo a capoeira era proibida, Sim, né? Então, assim, a, a cultura afro, ela sempre teve esse lugar da perseguição, da marginalização, da criminalização, né? Onde você jogar capoeira era crime, você poderia ser preso por estar jogando capoeira na rua, né?